E aí, vamos seguindo? Pois então, a minha segunda classificação, eu lembro que a primeira classificação tomou por base a utilização do serviço. A segunda, ela toma por base a prestação dos serviços. E aí, no que diz respeito à prestação do serviço, a primeira classificação, pessoal, ela é bem importante nas provas de direito tributário. Já caiu uma vez numa prova de primeira fase da gente, há bastante tempo, 10º exame, 9º exame, tem bastante tempo mesmo, tá? Mas no direito tributário, ela vai ser relevante, inclusive, para facilitar a análise dos tributos, se é taxa, se é imposto, né? Então você consegue com base no serviço, porque a gente tem a taxa de serviço, a taxa de polícia. Então, essa primeira classificação no direito tributário, ela é bem interessante. Certamente a Jo ou Sabag deve conversar sobre ela com vocês. A minha segunda classificação toma por base a prestação do serviço. E aí, no que tange à prestação, os serviços podem ser serviços públicos exclusivos de Estado e serviços públicos não exclusivos de Estado. Começando, os serviços exclusivos, o nome já diz, são aqueles que só podem ser prestados pelo poder público. Ele não está aberto, livre aos particulares. Você não pode amanhã decidir prestar um desses serviços. Não. Em algumas situações, o particular até presta, mas mediante delegação. Porque, na verdade, quem é o titular desse serviço e o único que pode executar esse serviço, direto ou indiretamente, é o Estado. Então, esses são serviços públicos exclusivos do Estado, do ente estatal. Nós vamos dividi-los em 3 grupos, tá? Esses serviços públicos exclusivos, eles podem ser serviços públicos exclusivos indelegáveis. Nós temos alguns serviços que são exclusivos de Estado e que não admitem delegação a particulares. Então, defesa, segurança nacional, né, organização judiciária, administração tributária, são serviços exclusivos que não admitem delegação. Esses só o Estado pode prestar e ele só pode prestar diretamente. Ele não pode delegar a ninguém a prestação desses serviços. Então, a ideia é de que esse serviço público exclusivo indelegável, ele só pode ser prestado pelo Estado e ele só pode ser prestado de forma direta. O Estado não pode delegar a particulares a prestação desses serviços. Então, temos alguns serviços como esse, né? Defesa nacional, organização judiciária, administração tributária, segurança pública. São alguns serviços que o Estado tem o dever de prestar de forma direta. Ele não pode promover a prestação delegando a particulares a atividade. Ele tem que ser prestado diretamente pelo Estado. Também temos alguns serviços públicos exclusivos delegáveis. São a maioria deles. A maioria dos serviços são passíveis de delegação. São aqueles que o Estado tem o dever de prestar, mas ele pode prestar diretamente ou mediante delegação a particulares. Aqui, o artigo 175 da Constituição se encaixa perfeitamente, né? A gente viu que ele diz que o serviço pode ser prestado diretamente pelo Estado ou mediante contratos de concessão e permissão. Pois é. Esses serviços delegáveis são aqueles que o Estado pode delegar a particulares mediante contratos de concessão e permissão. São serviços que o Estado tem o dever de prestar, mas ele pode delegar transporte público, energia elétrica, telefonia. Você não pode amanhã decidir prestar o serviço de energia elétrica. Não pode. Ele é exclusivo de Estado. Você só pode fazer isso se o Estado tiver delegado a você a execução dessa atividade. Então, é um serviço público exclusivo, mas é delegável. Significa dizer que ele não está aberto aos particulares. O particular não pode, por iniciativa própria, decidir começar a prestar esse serviço. No entanto, na execução desse serviço, o Estado pode decidir prestá-lo diretamente, ou então, ele pode decidir delegar ao particular a prestação desse serviço. Então, mediante contratos de concessão, permissão, o Estado pode delegar a particulares a execução dessa atividade. São serviços públicos exclusivos de Estado, mas são exclusivos e delegáveis. O Estado tem o dever de prestar, mas ele pode delegar e prestar indiretamente por meio da delegação. E também, nós temos os chamados serviços públicos exclusivos de delegação obrigatória. Os serviços de delegação obrigatória
são aqueles serviços que devem ser prestados pelo Estado, mas que o Estado tem o dever de delegar. Então, nesse serviço de delegação obrigatória, não é possível que o Estado detenha o monopólio da prestação desse serviço. Ele tem o dever de prestar, mas ele tem o dever de delegar. Ele não pode prestar unicamente de forma direta. Ele tem que delegar a particulares a prestação desse serviço. Exemplo, serviço cartorário. As atividades das serventias de cartório, a atividade de serventia extrajudicial de cartório é atividade de delegação obrigatória. O Estado tem o dever de delegar para os agentes cartorários a prestação desse serviço. Ou, o exemplo mais famoso, rádio e televisão. São teleserviços públicos, radiodifusão sonora e radiodifusão de sons e imagens. Então, esse serviço de radiodifusão sonora e de radiodifusão de sons e imagens, eles são serviços públicos. São serviços públicos de delegação obrigatória. Num país democrático, os meios de comunicação não podem estar sob o monopólio do Estado. Então, o Estado tem o dever de delegar esses serviços a particulares. Ele não pode ter um monopólio desses meios de comunicação, né? Se você for a alguns países totalitários, você vai ver que lá só tem um meio de comunicação, uma televisão, de um canal que é o estatal, e ponto final. Aqui não. Aqui o Estado delega a particulares a prestação do serviço para garantir a livre comunicação aos cidadãos como um todo, né? Então eu não posso obter informações somente do Estado. O Estado tem o dever de delegar esse serviço. Televisão, rádio, são serviços públicos exclusivos de Estado, de delegação obrigatória, tá? A Globo, a Record, a Band são concessionárias desse serviço. E nós temos os serviços públicos não exclusivos. Então, além dos serviços exclusivos, sejam eles delegáveis, indelegáveis ou de delegação obrigatória, nós temos os serviços públicos não exclusivos de Estado. Esses, o nome já diz, eles não são exclusivos. Então, quando eu falo de um serviço público não exclusivo, eu falo de um serviço no qual o Estado tem o dever de prestar. Então, esses serviços não exclusivos de Estado, eles devem ser prestados pelo Estado. O Estado tem o dever de prestar esses serviços não exclusivos. E o particular tem o poder de prestar esses serviços independentemente de delegação. Então, o Estado tem o dever de prestar esses serviços e o particular tem o poder de prestar por iniciativa própria. O Estado tem o dever de prestar esses serviços diretamente, mas o particular, ele pode, por iniciativa própria, decidir também prestar esses serviços. Então, saúde, educação, assistência social, são serviços não exclusivos de Estado. São serviços que o Estado tem o dever de prestar e que o particular tem o poder de prestar. Se você amanhã decidir abrir uma escola, pode? Sim. Tem que ter uma autorização. Essa autorização nada mais é do que a manifestação do poder de polícia da administração. É uma autorização de polícia. Porque como é uma atividade de interesse público, o Estado fiscaliza, mas não é delegação. Tanto não é delegação, que essa prestação pelo particular não é considerada uma prestação indireta pelo Estado e não desonera o Estado. O Estado não pode dizer assim, olha, eu não vou abrir escola pública não, porque já tem muita escola privada boa por aqui. Ele não pode fazer isso. E ele não pode fazer porque esses serviços são serviços não exclusivos. Ou seja, o fato do particular estar prestando não desonera o Estado. O Estado tem o dever de prestar de forma direta e o particular tem o poder de prestar também de forma direta, sem necessidade de delegação, por iniciativa própria. Então, esses serviços como saúde, educação, assistência, são serviços públicos não exclusivos de Estado. Tá? Só um detalhe. Quando eu falo de um serviço público não exclusivo prestado por um particular, ele é serviço público? Não. Preste atenção que o que a gente conversou desde o início da aula é que para uma atividade se considerada serviço público, deve estar presente o trato formal, o substrato material e o elemento subjetivo. Ou seja, tem que ser uma comodidade ou utilidade prestada à sociedade, beleza, saúde prestado sob o regime de direito público e prestado pelo Estado. No momento que o particular atua na prestação do serviço de saúde, é o Estado quem está prestando? Direto ou indiretamente?
Não. Por isso, eu posso lhe dizer que os serviços públicos não exclusivos de Estado prestados por particulares não são serviços públicos. São serviços de utilidade pública ou serviços de relevância pública. Eles não são serviços públicos propriamente ditos, tá? A ideia é de que são serviços de relevância pública, como diz o STF, ou serviços de utilidade pública. Saúde é serviço público? Se for prestado pelo Estado, sim. Se for prestado por um particular, por iniciativa própria dele, não. É um serviço de utilidade pública, é um serviço de relevância pública, mas não é serviço público propriamente dito. Tranquilo? Ótimo. Com isso entendido, então, a gente pode partir para conversar acerca da delegação a particulares. Antes, eu quero lembrar uma coisa. Vamos lá, teve uma coisa que a gente conversou na segunda aula, primeira não, na segunda aula, e que eu vou lembrar rapidinho, por isso que eu vou falar rápido. A gente conversou na segunda aula que alguns serviços o Estado presta diretamente. E aí eu falei, serviços como saúde, segurança pública, organização judiciária, são prestados diretamente pelo Estado. Nós chamamos isso de prestação centralizada do serviço. Inclusive, eu lhe disse que nessa prestação centralizada seria possível uma desconcentração, né? O Estado pode desconcentrar essa atividade. Em se tratando de uma prestação centralizada, se admite a desconcentração, que nada mais é do que a distribuição interna entre órgãos e agentes dessa pessoa jurídica. É uma prestação centralizada, mas desconcentrada. E aí vimos que na busca da eficiência, de especialização, em alguns momentos, o Estado transfere a prestação do serviço dele, Estado, para uma outra pessoa jurídica, que foi o que nós chamamos de descentralização. Sendo que essa descentralização ela pode ser feita ou a entidades da administração indireta, basicamente autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, e falamos inclusive sobre elas, e também a descentralização pode ser feita a particulares, mediante contratos de concessão e permissão. Beleza. Isso foi o que a gente já tinha visto, né? Vamos para as novidades. Essa descentralização que você está acabando de ver aqui comigo, né, essa transferência na execução da atividade, ela pode se dar ou por outorga ou por delegação. Qual é a diferença da descentralização por outorga para a descentralização por delegação? Na outorga, o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica a titularidade e a execução do serviço. Então, sempre que você pensar em outorga, o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica não só o poder de executar o serviço, mas a própria titularidade desse serviço. Eu fiz alguma besteira, mas eu já voltei. Então, o Estado transfere não somente o poder de executar, mas a própria titularidade do serviço é transferida a outra pessoa jurídica. Isso é outorga. O Estado outorga o serviço, a titularidade e a execução. Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e ele transfere somente o poder de executar o serviço. Então, a diferença básica é exatamente essa. Enquanto na outorga, o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica a titularidade e a execução do serviço, na delegação, o Estado se mantém na titularidade e delega e transfere somente o poder de executar, delega a execução do serviço. O que eu vou te falar agora não é pacífico. Isso aqui é, mas o que eu vou te falar agora não é pacífico, mas é amplamente majoritário para a sua prova. A outorga, a transferência da titularidade do serviço, ela só pode ser feita a pessoa jurídica de direito público. Então, as autarquias e as fundações públicas de direito público recebem o serviço público por outorga. Não recebem somente o poder de executar, mas a própria titularidade do serviço. Como a gente sabe que essas entidades são criadas por lei, eu posso lhe dizer que a outorga ela é feita mediante lei. A lei, ao criar as autarquias e as fundações públicas de direito público, outorga a elas a titularidade e a execução do serviço.
Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade. Então, ele pode delegar a execução do serviço a entidades privadas da administração indireta ou a particulares. Como essas entidades privadas da administração indireta também dependem de lei para a criação, né? Lei que autoriza a criação, a delegação pode ser feita mediante lei. E no caso dos particulares, a delegação será feita mediante contrato. Então, a delegação pode ser legal ou a delegação pode ser contratual. A outorga é sempre legal, feita a pessoa jurídica de direito público. Já a delegação, ela pode ser feita mediante lei ou mediante contratos de concessão e permissão, quando a delegação é feita a particulares, que não integram a estrutura da administração. Ó, delegação e outorga estão fora de moda. Na prova, quando você encontrar outorga, ele vai chamar de descentralização por serviço. E delegação, eles vão chamar de descentralização por colaboração. Dá no mesmo, tá? Então, descentralização por serviço ou outorga é feita mediante lei e ocorre quando o Estado transfere a titularidade e a execução do serviço a uma outra pessoa jurídica de direito público. Na delegação ou na descentralização por colaboração, o Estado transfere somente a execução do serviço a entidades privadas, sejam elas da administração indireta, sejam particulares. O que me interessa na aula de hoje é a delegação contratual. É porque, na verdade, essa transferência, seja por outorga ou delegação, para as entidades da administração indireta, a gente já conversou, né? O que me interessa é a descentralização por colaboração contratual. É a delegação feita mediante contratos de concessão e permissão. Essa é relevante para a gente. Então, essa delegação contratual é que a gente vai ter que trabalhar aqui. Vamos lá? Seguinte, como eu te falei, o artigo 175 prevê a possibilidade de prestação de serviço diretamente pelo Estado ou mediante contratos de concessão e permissão. E aí, a priori, a Lei 8987 trouxe algumas regras aplicáveis à concessão de serviço público. Para começar, eu vou te trazer um conceito que vai ser relevante para você ter uma noção do que é serviço público e entender todo o resto. PPP, tudo que a gente vai conversar. Não vai ser difícil, se você tiver entendido essa regra básica, tá? Qual é a regra básica? Os contratos de concessão são assim. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Isso é um contrato de concessão. A administração contrata a empresa presta um determinado serviço público e ela é remunerada não pela administração, mas cobrando do usuário do serviço. Então, a empresa se remunera explorando o serviço público concedido. A forma de remuneração da empresa é a cobrança de tarifa dos usuários. A gente já conversou que a exploração do serviço é ampla. Hoje, além da cobrança de tarifa dos usuários, a lei permite as chamadas fontes alternativas de receita. Então, a empresa ela pode explorar o serviço público de outras formas, além das tarifas cobradas do usuário, inclusive como uma forma, um meio de se garantir o princípio da modicidade das tarifas, né? Para se garantir tarifas módicas, em algumas situações, esse serviço pode ser prestado de outras formas. Mas o fato é de que o Estado vai transferir a execução da atividade a uma empresa e ela vai prestar o serviço se remunerando, explorando o serviço concedido. Telefonia, energia elétrica, transporte público, são contratos de concessão. Então, ele presta o serviço de transporte, quem paga? Quem entra no ônibus, fazendo uma propaganda no fundo do ônibus, não é a administração que paga a empresa, tá? Vamos lá. Limpeza de uma cidade é serviço público? Claro, sem dúvida nenhuma. Quando a administração contrata uma empresa para fazer a limpeza de uma cidade, isso é concessão de serviço público? Não. Por que não? Porque a administração contrata a empresa limpa, a administração vai lá e paga. Isso é um contrato de prestação de serviço puro e simples, regulamentado pela 8666. Para ser concessão, a primeira coisa que eu lhe disse, a empresa concessionária, ela se remunera explorando o serviço concedido. Vamos lá.
televisão. Eu lhe disse que radiodifusão de sons e imagens é serviço público. A Globo, a Record, a Bandeirantes se remunera cobrando daquele que quer colocar o usuário, daquele que quer colocar o seu produto no horário comercial. Então a Luzia estava na novela no outro dia, essa novela bomba, né? Puxa, passa aqui em Salvador, é tão bonitinha, e ela bomba. Então, não sabe quem é a Luzia? Não existe, não sabe quem é a Carola, não tem condição, Laureta, né? Como é que é passar no AB? Não pode, não, tem que estar minimamente atualizado. Pois é, no outro dia a Luzia, é a Giovanna Antonelli, para quem não sabe, ela estava lá, alguém disse, mas Luzia, você ficou bonita, cabelo bonito, sabe o que ela disse? É Avon. Não é Avon. A gente sabe que não é Avon, né? Porque a gente usa Avon e fica assim. Então o dela não tem condição de ficar daquele jeito, só de Avon. Então, na verdade, o que a gente sabe é que a Avon, ela paga uma fortuna para a Globo, para a Giovanna Antonelli dizer que o cabelo dela ficou liso daquele jeito só de Avon. Se ao invés de Avon, eles fossem contratados pelo sabão de coco, ela ia dizer o quê? Sabão de coco. A maior cara de pau. Porque é assim que a empresa se remunera. A concessão, ela faz com que a empresa concessionária se remunere explorando o serviço concedido. É assim que ela se remunera, tá? Pessoal, essa concessão de serviço público pode ser simples, que é exatamente isso que você acabou de aprender. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, então ela vai explorar o serviço público concedido como forma de remuneração. Isso é uma concessão de serviço público simples. E também, essa concessão de serviço público pode ser precedida de obra. A ideia é a mesma. A única diferença é que essa empresa, ela primeiro vai ter que executar uma obra necessária à prestação do serviço. Então, ela investe, executa a obra e depois ela vai poder explorar o serviço decorrente dessa obra durante um prazo como forma de remuneração. Então, eu contrato a empresa para prestar o serviço de metrô. Ela vai executar a obra do metrô com o dinheiro dela. Ela investe, executa a obra do metrô, linda. Mas depois, ela vai poder explorar durante, 25 anos, a prestação do serviço de transporte decorrente daquela obra como forma de remuneração. E aí, ela vai conseguir não só amortizar os investimentos que ela fez, como receber o lucro necessário pela prestação do serviço, tá? Então, essa concessão pode ser simples ou ela pode ser precedida de obra. A concessão de serviço público, seja ela simples ou precedida de obra, ela deve ser feita mediante licitação na modalidade concorrência. Cheguei a falar isso com vocês na aula passada. Em se tratando de contratos de concessão, não é relevante saber o valor do contrato. Pelo simples fato de se tratar de uma concessão de serviço público, a concorrência é a modalidade licitatória obrigatória. Então, é obrigatória a concorrência quando se tratar de contratos de concessão. Pelo simples fato de ser uma concessão de serviço público, a concorrência já é a modalidade licitatória obrigatória nesse caso, tá? No entanto, a lei traz uma peculiaridade para a gente. Nós aprendemos nas aulas anteriores que, na concorrência, as fases se desenvolvem, primeiro, com a habilitação dos licitantes, para depois se classificarem as propostas, né? A regra é essa. Em se tratando, no pregão é o oposto, mas na concorrência, primeiro se habilitam os licitantes, depois os licitantes habilitados passam para a fase de classificação e julgamento. Pois é. A Lei 8987 diz que, em se tratando de contratos de concessão de serviço público, o edital da concorrência pode prever uma inversão nas fases de habilitação e classificação. Repito, a lei não inverte nada, tá? Então, a Lei 8987, ela não inverte fase nenhuma. Ela só diz que, em se tratando de um contrato de concessão de serviço público, o edital da concorrência pode determinar uma inversão nas fases de habilitação e classificação. E aí vai primeiro se classificar a proposta para depois habilitar. Vai ser um pregão, uma concorrência muito parecida com o procedimento do pregão, porque as fases ficarão invertidas para primeiro se classificarem as propostas e depois habilitar. Repito que a lei não inverte as fases, ela só diz que é possível, que o edital da concorrência pode prever essa inversão de fases, ok?
Daí, terminado o procedimento licitatório da concorrência, inclusive os critérios de escolha do vencedor são diferentes, a Lei 8987 traz algumas peculiaridades mesmo, tá? O contrato vai ser celebrado. A gente não fala em contratante e contratado. Nos contratos de concessão de serviço público, nós falamos no poder concedente e na concessionária de serviço público. Então, aqui, nós temos o poder concedente, que é o poder público, pode ser uma entidade da administração direta, pode ser uma agência reguladora, enfim, o poder concedente é o poder público e a concessionária. A concessionária, ela será ou uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Então, esses contratos de concessão, eles podem ser celebrados com pessoas jurídicas ou eles podem ser celebrados com contrato com consórcios de empresas. Não se celebra contratos de concessão com pessoas físicas, tá? Depois, a gente vai ver que a permissão, sim, pode ser celebrada com pessoa física ou jurídica. Na concessão, a concessionária não pode ser uma pessoa física. Ela pode ser uma pessoa jurídica ou ela pode ser um consórcio de empresas. Inclusive, ela participa da licitação com o simples compromisso de firmar o consórcio. Ela é obrigada a firmar o consórcio antes da assinatura do contrato. Mas no bojo do procedimento licitatório, ela pode participar da licitação com o compromisso firmado em firmar o consórcio caso ela seja vencedora. Então, ou pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não se celebra contratos de concessão com pessoas físicas, tá? Daí, a concessão de serviço público é contrato administrativo. E eu não vou repetir tudo o que a gente já aprendeu acerca de contratos administrativos. Então, toda a matéria que a gente aprendeu na aula passada em relação a contratos vale para concessão. Cláusulas exorbitantes, teoria da imprevisão, todas as regras gerais aplicáveis aos contratos administrativos, a gente vai aplicar aqui. Fato do príncipe, fato da administração, exigência de garantia, é tudo igual. A gente não vai trabalhar isso. O que eu quero conversar com vocês são 5 peculiaridades, tá? 5 peculiaridades que são relevantes quando se trata de um contrato de concessão. Então, essas 5 peculiaridades a gente vai ter que anotar. Mas eu repito que o que a gente não conversar aqui é porque é regra de contrato administrativo. E como a concessão é um contrato administrativo, ela segue as regras de contratos gerais da 8666. Eu quero somente abordar 5 peculiaridades com vocês. A primeira delas, a gente chegou a comentar, acho que sim, na aula de contratos. Mas eu vou relembrar. A gente conversou que em todo contrato administrativo é possível que haja a rescisão unilateral do contrato. Isso regra da 8666, né? E nós definimos que essa rescisão unilateral, que é feita pela administração pública sem a necessidade do judiciário, por isso que ela é unilateral, ela pode se dar ou por inadimplemento do particular contratado. Então, o particular contratado, no caso aqui, a concessionária foi inadimplente. A administração, ela pode rescindir o contrato unilateralmente, baseado no inadimplemento da concessionária. Mas também, nós conversamos que essa rescisão unilateral pode se dar por motivo de interesse público, sem que haja inadimplemento da concessionária. Pois é, aqui é a mesma coisa, só que nos contratos de concessão, 2 nomes caem na prova o tempo inteiro. São trazidos pela própria lei e todo o tempo cai na prova de vocês. Toma cuidado com eles, tá? Na verdade, é a mesma coisa, só quero que você anote que na concessão de serviço público, a rescisão unilateral por inadimplemento recebe o nome de caducidade. E a rescisão unilateral por interesse público recebe o nome de encampação. Então, quando se tiver na prova trazendo um caso de rescisão unilateral de contratos de concessão, a questão não vai falar em rescisão. Os nomes serão caducidade e encampação. Caducidade, quando a extinção unilateral se der por inadimplemento da concessionária, e encampação, quando se der por motivo de interesse público, sempre mediante processo administrativo, no qual se garanta ao particular o exercício do contraditório e da ampla defesa. Primeira peculiaridade, eu disse que eram 5, né? Já volto para a gente seguir aqui na concessão. Sai daí não.